faça uma avaliação, quais são as perdas envolvidas, né, nesses problemas. É uma quebra, é um desbalanceamento, é uma pequena parada, é um problema de processo. Então, quais são as perdas envolvidas e quais são os processos, os sistemas da máquina que eu tenho que conhecer mais, que eu tenho que treinar na minha quarta etapa. E aí a manutenção vai se especializar nesses problemas através, né, do desenvolvimento de painéis, materiais didáticos ligados a esse problema, conhecendo esses problemas, né, e treinando primeiro a manutenção e depois os operadores em todos os conhecimentos importantes que dizem respeito àqueles problemas que eu mostrei. Esse está aqui. Quais são os sistemas envolvidos aqui? É sistema hidráulico, sistema pneumático? E o que eu tenho que aprender, então, para que eu faça uma análise melhor, para que eu faça uma inspeção melhor no equipamento, para que o operador faça uma inspeção melhor no equipamento? Através desse conhecimento, então, na quarta etapa, é uma das etapas mais demoradas da manutenção autônoma, que diz respeito a desenvolver conhecimento da manutenção e da operação, né? Com isso, com esse novo conhecimento, a gente causou aqui um novo ponto de inflexão que faz com que as quebras tenham uma redução drástica aqui, né? Atingindo a quebra zero até a quinta etapa, né? Alguns casos, eu já trabalhei com uma empresa, por exemplo, que eles conseguiram atingir a quebra zero no início da quarta etapa, né? Então depende muito da atuação da manutenção. Nesse caso, onde eu falei que eles atingiram a quebra zero no início da quarta etapa, a manutenção fez um excelente trabalho, muitas análises, né, com profundidade, conhecimentos que eles desenvolveram, treinamento que eles deram para o operador também participar desse processo de manutenção, que a gente chama de manutenção autônoma, e aí então você sai dessa fronteira do equipamento e entra na quinta etapa, que é a inspeção autônoma, né? O que é a inspeção autônoma? A inspeção geral do processo. É um momento em que você começa a revisar todas as análises, todas as melhorias feitas durante esse caminho aqui e começa a revisar os seus padrões de inspeção, seus padrões de qualidade, seus padrões de lubrificação, para garantir que você mantenha essa perda zero. Porque se eu não fizer isso bem feito, eu começo a ter aquele comportamento, né, dente de serra. O negócio, o problema é que uma hora está bem, outra hora está mal. Então, eu tenho que manter essa estabilidade nesse momento aqui, tá? Então, olha só. Quais são os objetivos das atividades desenvolvidas aí? Eu estou falando operação e manutenção, né? Que a gente fala que manutenção é uma atividade de todos. Não é só da manutenção, é da manutenção, porque é especialista no equipamento, mas também do operador, que é a pessoa que convive com o meio produtivo ali, seja um equipamento, um sistema, uma máquina, uma instalação. Então, quais são os objetivos dessas etapas nessas pessoas? Isso é muito importante. A gente força o conhecimento do equipamento, porque quando o operador encontrou um problema lá, ele colocou uma etiqueta, aquele problema não era, naquele sistema não tinha conhecimento nem do operador e nem da manutenção, porque senão ele já tinha consertado aquele problema. Então eu começo a conhecer melhor o equipamento. Na segunda etapa, desenvolvimento do senso analítico, onde o operador começa a conhecer mais por que suja, por que é difícil o acesso, e a manutenção começa a conhecer as causas raízes das quebras, das falhas, dos problemas que tem o equipamento. Eu tenho que forçar esse desenvolvimento analítico, porque ele é que vai fazer a quebra reduzir. Com esse conhecimento analítico, ele vai ter um conhecimento maior para estabelecer um plano de manutenção robusto, que não deixa a máquina quebrar. Então, nessa etapa, o meu objetivo é esse, é desenvolver o senso analítico. Na terceira etapa, é a priorização. O que é importante? O que eu preciso fazer? O que eu preciso inspecionar, lubrificar, tratar? Tá? Eu tenho que padronizar isso. E a manutenção está revendo os planos de manutenção. Faz a mesma coisa com os planos de manutenção. O que é importante? Eu preciso verificar a vibração do motor, eu preciso verificar o vazamento de óleo, a troca do rolamento no momento certo, para ele, não
ter problema, não ter o retentor danificado, né, não prejudicar a engrenagem, né, fazer análise de vibração, né, para o motor, para o mancal. E a inspeção geral é o conhecimento técnico dos sistemas de equipamento e processo. Quais são os sistemas mais importantes que tem, que eu não domino e que através desse novo conhecimento eu consiga fazer uma inspeção melhor, né? E a última, a quinta etapa, né? Não é a última, mas a quinta etapa é a prevenção de perdas no equipamento, é manter essa perda zero aqui, manter a quebra zero, o defeito zero, né? A segurança com acidente zero, né? Zero contaminação, ou seja, essas 5 etapas aqui, elas estão norteando o avanço não só da operação, elas estão norteando o avanço também da manutenção, porque a manutenção, conforme ela dá um bom apoio, eu vou criando ritmo, criando velocidade e as coisas vão acontecendo. Eu não consigo avançar com a manutenção autônoma sem o apoio da manutenção planejada. E eu não consigo avançar, né, a manutenção planejada se eu não tiver também o operador envolvido nesse processo e se eu não der um bom apoio à manutenção autônoma, ok? Com isso, então, a gente preenche esse espaço que antes era quebras, né? Preenche com produção e produtividade. Eu começo a utilizar a minha fábrica, né, a minha produção, e produzo praticamente o dobro. E a gente já viu isso acontecer, muitas empresas que aumentaram tremendamente a produtividade, né? Dobraram, triplicaram, tem casos, exemplos, eu não posso falar o nome, mas que aumentou tremendamente, porque tinha tanto problema nesse caminho aqui, ó, e o tratamento desses problemas, né, gerou uma disponibilidade de produção em que as pessoas começam a se preocupar com melhorias, né, melhorias de produtividade, né? E tem um comportamento também que acontece, eu estou reduzindo quebras aqui, ó, mas ao mesmo tempo, né, isso é interessante, mas ao mesmo tempo eu estou aumentando o conhecimento. E isso não tem volta, não tem volta, né? À medida que você aumenta o conhecimento, as pessoas, elas produzem muito mais com conhecimento, e a gente vê um processo de mudança aqui muito, muito legal, né? Você vê as pessoas cuidando criando, inclusive, né, uma forma de melhorar o seu trabalho, né, através do aumento do conhecimento, tá?